Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso estudo de Tiago, nossa epístola para uma vida prática cristã, cheia de sabedoria, uma caminhada aí de sabedoria. E hoje nós vamos ver algo muito prático, algo do dia a dia, dois tópicos que vamos trabalhar no segundo capítulo de Tiago, que tem tudo a ver com o que nós estamos enfrentando nesse período, especialmente da nossa jornada aí como igreja no Brasil. Então seja bem-vindo, vamos caminhar juntos. E entrando logo nesse tema de fé sem parcialidade, o nosso sétimo bloco, e queremos falar um pouquinho sobre isso. Então abra sua Bíblia lá no segundo capítulo da Epístola de Tiago. Se você estiver aí com a Bíblia perto, deixe ela aberta, nós vamos ler um bom trecho aí. E eu quero te convidar a seguir comigo e a gente aprender e crescermos juntos, trabalhando esse tema, fé sem parcialidade. O que será isso, hein? E antes da gente entrar realmente no tema, eu quero deixar essa pergunta para você. Por que é que existe acepção de pessoas? Por que é que as pessoas tratam as outras, dependendo de como ele ou ela as vê, de forma diferente? Uma pessoa, ela trata de um jeito e outra pessoa, ela trata de outro jeito por causa disso. Às vezes coisas conscientes, às vezes não. Por que é que a gente tem esse tratamento muitas vezes? Você já se sentiu tratado assim? Que a pessoa te tratou, às vezes, num balcão de loja. Você viu ela tratando uma pessoa e quando ela foi te atendeu de outra forma? Ou você mesmo, quando alguém bateu lá na sua porta, ou te telefonou, mandou uma mensagem no WhatsApp, você tratou diferente, sem um motivo assim que realmente valesse, tivesse muita lógica. Então, queremos conversar sobre isso. Por quê? Se você estiver com alguém pertinho de você, vira para essa pessoa e fala assim, me fala o motivo. Ou você pense um pouquinho aí e nós vamos conversar sobre a gente ter acepção de pessoas e quem é o nosso Deus e como Ele age. Amém? Bom, então vamos direto para o texto. Tiago 2, eu vou ler do verso 1 até o verso 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga era o lugar de reunião dos judeus e também dos primeiros cristãos, que eram, na sua maioria esmagadora, judeus. Se entrar na sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, com vestes largadas, sujas, maltratadas, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre nós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disser não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha, quando a gente pensa em parcialidade, tratar a pessoa de uma forma diferente, pior no sentido, né? Não diferente no sentido de que a gente conhece as pessoas de forma diferente, a gente tem tratos diferentes, não. Nós estamos falando aqui
de quando a gente trata uma pessoa pior do que a gente trata outra pessoa, porque a gente acha que ela é menos do que a outra pessoa. Isso não faz sentido. Quando a gente está lidando com a família da fé, quando a gente está lidando com a igreja, isso não faz sentido nenhum. Sabe por quê? Em primeiro lugar, a gente vê lá que em Romanos, quando Paulo fala lá em Romanos 6, 22, ele fala que nós somos todos servos de Deus, servos de Jesus Cristo. Pode parecer uma palavra bonita hoje falar que é servo de Deus, servo de Jesus, mas essa palavra para eles naquela época significava o que para nós é entendido como escravo. Nós somos todos escravos de Jesus. Não tem ninguém assim que está acima do outro. Nós estamos no mesmo nível diante de Jesus, que é o nível de sermos servos, sermos escravos. Não tem um menos escravo e outro mais escravo. Todos somos escravos de Jesus. É claro que escravos para a liberdade, não escravos oprimidos, como a gente costuma ver. Tem toda essa questão, mas a gente não tem uma distinção interna. E também, Paulo, quando escreve aos Efésios 2, 19 a 22, ele vai falar que nós somos da mesma família, nós somos da família de Deus, membros uns dos outros. Olha, a gente pode até tratar a gente de forma diferente dentro da nossa família, gostar mais de um, gostar mais do outro, menos de um, mais do outro, dentro da família de carne, mas na família da fé não tem como a gente pensar nisso, porque ainda que isso não seja certo na família de carne, é menos certo ainda, ou mais errado ainda, na família da fé, porque nós somos essa família e o que nos une é Jesus Cristo. O que nos une é o sangue do Cordeiro, é o Espírito Santo de Deus que nos faz um. E por causa disso, não tem sentido nenhum. Nós vamos trabalhar e ver como é que Tiago trabalhou essa questão. Olha, eu quero tratar agora de 3 motivos pelos quais nós não podemos tratar as pessoas diferenciadamente, com acepção de pessoas, nesse sentido de umas piores do que as outras, porque simplesmente a gente acha que elas são piores. Em primeiro lugar, porque é incompatível com o caráter de Deus. É isso mesmo. Quando a gente vê como que Deus trabalhou a história desde a da criação, a gente vê que o caráter de Deus não combina com a acepção de pessoas. Em primeiro lugar, ele criou toda a humanidade como sendo a sua própria imagem. Todos os homens, quando eu falo homens, é a humanidade, é claro. Homens e mulheres, não importa a idade, não importa a raça, não importa a cultura, não importa nada disso. É claro, tem culturas com características boas e ruins, toda cultura tem isso, mas a pessoa em si, todos nós, seja o japonês, seja o chinês, seja o brasileiro, seja o americano, seja o argentino, seja o francês, o croata, qualquer um, os africanos, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ninguém fica de fora. Então, só por este motivo, nós precisamos olhar para as pessoas com outros olhares. Quando a gente olha para alguém, independente da classe social, independente do que a pessoa é ou fez, nós temos que ver uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Também, a gente tem que entender que é porque Jesus e tomou toda a iniciativa sobre a criação. 1 Timóteo diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. É ele quem nos traz para Jesus, para Deus. É ele quem nos traz para perto. Nós não temos como chegar diante de Deus se não for através de Jesus Cristo. Se for assim, a gente tem que entender que nós não somos melhores que ninguém. Todos nós precisamos de Jesus. Você pode ser a pessoa mais rica, mais inteligente, mais bonita. Você precisa de Jesus para chegar até o Senhor, para chegar até Deus. Você pode ser a pessoa mais pobre, mais analfabeta, mais cabeça dura do mundo. Seja o que for aí o seu problema. Você também só precisa de Jesus Cristo para chegar até Deus. Ele e só dele é toda a iniciativa quanto à salvação. Se é assim, o que nós temos de melhor em relação às outras pessoas? Em que nós somos melhores do que as outras pessoas? Em que fulano é melhor do que Beltrano? Se todos nós precisamos de Jesus Cristo, se todos nós somos nada sem Jesus Cristo. Então,
não combina com Jesus Cristo ter acepção de pessoas. E por fim, Deus, e só Ele, tem um julgamento imparcial. Quando Pedro chegou até Cornélio, Pedro e todos os judeus, eles tinham quase que nojo dos gentios, dos que não eram judeus. Nem queriam pregar o evangelho para os não-judeus, os gentios. Mas quando Cornélio se converte, quando o Espírito Santo é derramado sobre Cornélio e sua casa, aí Pedro para e pensa assim, realmente só Deus tem um julgamento justo. Só Deus. Todos nós temos a cabeça meio bagunçada em relação a julgamento. Nós precisamos aprender com Deus. E o caráter de Deus é esse, de um julgamento liso, imparcial. Por isso eu queria deixar duas afirmações para você. Deus não julga o pobre por ser pobre, e nem o rico por ser rico. O fato é que Deus escolheu formar seu povo escolhido de gentes de toda língua, de todo povo, de toda tribo, de toda nação. A gente tem que ter isso em mente. Não importa se é pobre, se é rico, se é cor da pele, se é instrução, seja o que for. Deus escolheu gente de tudo quanto é jeito, e se Ele escolheu, quem somos nós para deixar de lado? E ainda, Deus não é influenciado por aparência. Logo, nós que professamos a nossa fé em Jesus, Senhor da glória, como diz Tiago, também não podemos e nem devemos ser influenciados por aparência. E como é fácil a gente ser influenciado por aparência, não é não? Como nós caímos nisso assim, de uma forma, assim, como diz no interior, igual patinho. A gente cai mesmo. Nós somos muito embolados nos nossos sentimentos e a gente acaba olhando para a pessoa e fala assim, essa pessoa é legal. E a gente olha para outra, essa pessoa não gostei dela. Mas a gente tem que entender que Deus não é influenciado. Lá com Davi, Samuel quis ungir todos os outros irmãos de Davi, porque eles eram fortes, eles eram mais velhos, maiores. Mas Deus falou assim, eu não olho para aparências, não. Eu olho o coração e eu quero que você unja Davi, é aquele garoto que ninguém está nem aí para ele. Então, a gente tem que aprender isso com o caráter do nosso Deus. Um caráter de quem não faz acepção de pessoas. Olha, o segundo motivo pelo qual nós não podemos compactuar com essa ideia de ter acepção de pessoas é em relação à incompatibilidade desse tipo de atitude com os próprios princípios cristãos. O que Tiago está falando é que tudo aquilo que foi aprendido a respeito do ensinamento de Jesus vai contra essa prática ou esse tipo de estilo de vida. Então, ele vai argumentar algumas coisas. Em primeiro lugar, ele diz assim, não são os ricos que oprimem vocês. E aí a gente tem que entender um contexto social, não é simplesmente um contexto da igreja. Porque ele está percebendo o seguinte, no trato das pessoas, os cristãos estavam privilegiando quem tinha mais dinheiro e em detrimento de quem tinha menos. Isso era uma coisa comum na sociedade. Só que a igreja, ela formada, especialmente nesse início, muito formada pelos mais pobres. Então, quando a gente lê escritos da história da igreja, autores daquela época, a gente vê que escravos, gente pobre, entrou um tanto de gente na igreja. É claro que entrou gente que tinha mais dinheiro também, mas entra muitos se convertem, que era a grande população, a nobreza, as pessoas que tinham dinheiro, era pouquíssima gente na sociedade. Então, esse recorte social vai acontecer dentro da igreja também. A grande maioria dos convertidos era gente que não tinha onde cair morto, como diz o ditado. E o contexto social é que essas pessoas que tinham mais dinheiro acabavam oprimindo com o estilo de vida deles os mais pobres. Inclusive, eram os senhores dos escravos, eram pessoas que, por qualquer motivo, usavam da sua força política, usavam da sua força social para oprimir os mais pobres. E, por causa disso, Tiago está dizendo, olha, não tem sentido nenhum vocês favorecerem essas pessoas e tratarem mal os outros, que vocês estão fazendo justamente o que essas pessoas costumam fazer com vocês. Outra questão que ele diz não são eles que arrastam vocês para os tribunais. Eles usavam a força financeira deles para oprimir mais ainda através do próprio sistema de justiça. Isso poderia ser um estilo de tribunal religioso
onde as pessoas mais ricas muitas vezes tinham também uma proeminência. A gente vê Paulo, antes da conversão, arrastando os cristãos para os tribunais religiosos, porque a coisa era misturada, a questão do Estado com a religião era tudo uma coisa só. Mas também a questão financeira, e eles usavam da sua força financeira para ganhar as causas, às vezes emprestando dinheiro, e quando o pobre não tinha como pagar, eles tomavam a família, às vezes faziam eles escravos por causa dessa opressão financeira. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do rico convertido daqui a pouquinho. E também ele diz assim, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Não são esses que são poderosos, que são mais ricos, que criticam o nome de Jesus quando vocês falam da fé de vocês? Não são eles que se sentem poderosos e acabam profanando, blasfemando contra o nome de Jesus que foi invocado? Esse invocar tem a ver com a adoração, quando a gente invoca o nome do Senhor sobre nós, tem a ver com a adoração, ou seja, nós estamos adorando o Senhor, invocando o nome dele, e essas pessoas estão blasfemando e difamando o nome de Jesus pela forma como eles agem. E é interessante que quando a gente fala da questão do rico, nós estamos falando desse rico ímpio. Por quê? A Bíblia, quando vai falar do rico, o próprio Jesus falou assim, bem-aventurado é o pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres. E ele não está necessariamente aqui falando da questão da pessoa que tem dinheiro. Tem o termo de Lucas, ele fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito. E qual que é a ideia? E por isso que quando o rico se converte, o mais importante aqui para o rico se converter é que ele se torne um pobre. E não necessariamente, é claro, financeiramente falando. Mas qual que é a questão da conversão do rico? É claro que o rico pode se converter, desde que ele assuma a sua pobreza. Por isso que Jesus falou, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Por quê? Muitas vezes o rico, ele não quer largar mão da sua firmeza na grana, na firmeza no status social, e isso o afasta de Deus. Mas quando o rico percebe a sua pobreza espiritual, ele se quebranta e se derrama diante do Senhor. Aí ele se torna um pobre. É impossível o rico se converter se ele não se tornar um pobre. Só quando ele percebe a pobreza que ele tem em si mesmo, e que toda a sua grana, todo o seu poder não compram 1 milímetro do caminho até o Senhor, aí ele se quebranta e se lança aos pés da cruz, e a sua pobreza espiritual abre portas para que ele possa se converter, e aí a fé que é salvadora é gerada pelo Espírito Santo dentro do coração. Isso tudo é uma obra do Espírito Santo de Deus. Então, só para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa questão do rico e do pobre. Ele está falando aqui desse rico que não é quebrantado. Esse rico que não é quebrantado oprime, arrasta para o tribunal, difama o nome de Jesus, porque o rico pobre, o rico convertido, ele se tornou pobre, ele se quebrantou no Senhor, ele se tornou generoso com a sua riqueza. Isso sim é que faz toda a diferença. Então a questão não é ser rico ou ser pobre em relação simplesmente a ter grana, mas é a sua atitude espiritual diante das pessoas. Por isso, Tiago está chamando a atenção. Olha, quando vocês estão tratando melhor o rico, esse tipo de rico aí, vocês estão indo contra os princípios cristãos que o próprio Senhor Jesus deixou. E por fim, a gente não pode abraçar de forma alguma ou deixar isso crescer dentro do nosso coração, qualquer tipo de acepção de pessoas, porque a acepção de pessoas é incompatível com a natureza da igreja também. E Tiago vai citar algumas coisas. Ele vai citar a questão do amor ao próximo, como sendo um suprassumo aí da questão da vida cristã. Não tem como a gente pensar na vida cristã sem o amor ao próximo. E fazer acepção de pessoas choca-se completamente com essa ordenança de Jesus que a gente deve amar o próximo como a si mesmo. Então não tem como, se a gente amar uma pessoa mais que a outra, nós não estamos cumprindo essa ordenança do Senhor Jesus. E ele vai ressaltar a questão de que se a gente
vai preferir alguns mandamentos em relação aos outros, nós estamos sendo perversos também. Porque ele bem disse, olha, se você infringe um mandamento e você está tudo bem com os outros mandamentos, basta infringir um para você se tornar culpado diante da lei do Senhor. Então, não tem essa de que eu gosto de uns e eu faço uns, não faço outros, eu gosto de um, não gosto de outros. Não, todos os mandamentos são importantes. E esse é um mandamento que a gente não pode deixar de lado. A gente não pode falar assim, não, isso é coisa menor, isso não tem problema. E também a questão da justiça e da misericórdia. Ele fala que o juízo e a misericórdia têm que caminhar juntos. E a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Muitas vezes, a misericórdia, o que ela é? A misericórdia é quando você se coloca com o coração na miséria. É isso que a palavra diz. Você se coloca emocionalmente na miséria do outro, na dificuldade, na luta do outro. E quando você trata o rico melhor do que o pobre, você está deixando de ser misericordioso. Você está deixando de colocar o seu coração lá na luta, na dificuldade e na escassez do pobre. Você está colocando lá suas emoções, de preferência com o rico. E isso é falta de misericórdia. E se tem uma coisa que não falta para nós da parte do Senhor, é misericórdia. E por causa disso, nós não podemos de maneira alguma agir com acepção de pessoas, porque nós estamos justamente indo contra o amor ao próximo, violando mandamentos e faltando com o exercício da misericórdia, algo que é derramado da parte de Deus sobre as nossas vidas. E para fechar esse assunto, eu queria deixar aqui uma frase de um autor chamado Arthur Duck. Ele dizia o seguinte: pelas misericórdias de Deus, as nossas boas ações são aceitas diante dele como evidência de que a salvação pela misericórdia de Deus nos alcançou. Então, quando a gente, em vez de favorecer um ao outro, a gente trata todo mundo igualmente, nós estamos evidenciando a salvação do Senhor. Não é que nós estamos agradando a Deus para que Ele nos abençoe. Nós estamos simplesmente evidenciando que sim, nós somos salvos e nosso coração foi transformado no Senhor. E essa misericórdia triunfou sobre o juízo de Deus sobre nossa vida. Em Jesus Cristo nós recebemos a salvação. Por isso, se Deus não trata com acepção de pessoas, nós muito menos. Isso aí tem que ficar firme no nosso coração. E agora quero te convidar a continuar para o nosso próximo tema, o próximo bloco. Esse próximo bloco de Tiago fala sobre fé e obras, um tema que é quente, provoca muita discussão. Nós vamos entendê-lo melhor aí, harmonizando Tiago com outros textos da Bíblia. O texto está em Tiago 2, 14 a 26. Vamos ler juntos? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É isso aí, já começa quente e quando a gente olha outros textos da Bíblia, a gente vê que não é fácil não. Como é que é essa questão da salvação pela fé? Como é que a gente pode conciliar aí Tiago 2,24, quando ele diz assim, verificais que uma pessoa é justificada por obras
e não por fé somente. Como é que a gente harmoniza isso com Romanos 3:28, que diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras, ou independentemente das obras da lei. Então, qual que é o papel das obras na salvação? É disso que nós vamos tratar agora. Bom, nós temos que entender qual que é o problema que Tiago está trabalhando. Porque se a gente não diferenciar um pouquinho do problema que Paulo trabalhou lá em Romanos, Efésios, nós vamos confundir um pouquinho e achar que eles estão trombando um com o outro, e não estão. Eles estão muito bem alinhados, só que trabalhando o problema de óticas diferentes e abordando a problemática de formas diferentes. O que a gente vê aqui a partir do verso 14 é que Tiago está trabalhando o assunto e fazendo uma pergunta para que ele abra essa questão que ele está querendo trabalhar. O verso 14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? É isso que Tiago está tratando. Uma fé que não tem obras. Essa é a problemática. E aí é que a gente tem que entender. Então, Tiago ele vai dirigir a pergunta para alguém que está defendendo que tem fé, mas não apresenta obra nenhuma. E ele está questionando essa fé da pessoa. Ele está dizendo assim: olha, sinto muito, você não tem fé. Você acha que tem fé, mas não tem. Porque se tivesse, essa fé estaria acompanhada de obras. Então, Tiago ele não está afirmando que a fé não pode salvar. Ele não está contrário a Paulo. O que ele está dizendo é que a fé que a pessoa afirma ter, que é sem obras, essa não pode salvar. Aí sim ele é categórico ao afirmar isso. E Paulo e Tiago, eles estão usando a palavra obras com o mesmo objetivo, com o mesmo significado. São atos praticados em obediência à palavra de Deus. A diferença está no contexto que as obras são praticadas. Paulo vai trabalhar da seguinte forma: olha, não adianta você achar que você vai pavimentar o seu caminho até Deus com obras. Você vai fazer as coisas certas e vai ganhar a sua salvação. E vai gerar isso, fé no seu coração. Não vai. O caminho é o contrário. A fé brota no seu coração e aí sim as obras vão acontecer. A gente vê isso lá em Efésios 2, 8, 9 e 10. E é isso que Tiago está dizendo. Tiago está olhando pelo caminho contrário. Ele está dizendo assim: olha, você não venha me falar que tem fé não, porque eu não vejo obras na sua fé. E se você tem fé, você deveria apresentar obras, porque fé sem obras é algo morto, não é uma fé genuína. É isso que Tiago está tratando. A partir do verso 15, Tiago vai começar a ilustrar as formas como ele quer mostrar para as pessoas, para os seus leitores, como entender isso melhor. E ele vai enumerar as 5 dessas maneiras para transmitir o seu ensino. Em primeiro lugar, versos 15 a 17, ele vai falar da indiferença das pessoas com os necessitados. Quando uma pessoa chega necessitada e você bate ali no ombro da pessoa e fala assim: isso, eu também creio no Jesus que você crê. Segue firme aí que eu vou seguir firme aqui. Sem se colocar na necessidade da pessoa, sem olhar para a pessoa, sem se inclinar naquilo que a pessoa precisa. Olha, isso vai completamente no oposto àquilo que Jesus ensinou, aquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que a gente aprende em todo o Antigo Testamento e todo o ensinamento de Jesus. Então, o que Tiago está dizendo é: olha, não adianta você dizer que crê em Jesus e fazer o contrário do que Jesus ensinou. Se você está fazendo isso, você está mostrando, sem a sua atitude, ou seja, sem as suas ações, né, com a sua atitude de não fazer, você está mostrando que, na verdade, não crê nada naquilo que você disse que crê. E aí, o verso 18, ele vai trabalhar uma ideia, que é uma pergunta retórica. Ele vai fazer um jogo de palavras e dizer assim: olha, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras eu vou mostrar a minha fé. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, você não adianta falar que você tem fé, porque eu não vejo a sua fé. Não tem nada palpável na sua fé. E fé não é um negócio abstrato, fé é alguma coisa que move a gente. Se você não está se movendo, então você, na verdade, não tem fé. Agora, você pode ver a minha fé.
Não que as minhas obras são a minha fé, mas ao ver as minhas obras, você está vendo a minha fé em ação. Ou seja, você está conseguindo palpar a fé que eu tenho. E aí ele vai para o extremo. Verso 19, ele fala, olha, até os demônios creem. Até os demônios têm um certo tipo de fé. Claro que não é uma fé de salvação. Eles creem e tremem. Qual que é o sentido da fé dos demônios? Em que eles creem? Eles creem que eles sabem qual que é o destino deles. Eles sabem quem é o Senhor Jesus. Eles sabem quem é o Deus Todo-Poderoso. Eles sabem e tremem, porque eles sabem que o destino deles não é bom. Na verdade, não é bom para eles, mas é de justiça, é o melhor destino que pode haver na justiça do Senhor. Ou seja, não adianta falar que se você crê, mas essa fé não gera coisas boas, você está se alinhando com uma turma muito complicada, que é a turma dos demônios. Melhor você se alinhar com gente boa, como Abraão. Ele cita Abraão na questão do exercício da fé ao sacrificar o seu filho, ou pelo menos ao obedecer a ponto de aceitar sacrificar o seu próprio filho. Que essa ação evidenciou a fé de Abraão. Evidenciou aquilo que ele cria dentro de si. Ele cria a tal ponto de evidenciar a sua própria fé naquilo que o Senhor acabou impedindo, que era sacrificar o seu próprio filho. Isso não quer dizer que ele agradou a Deus por causa do sacrifício. O sacrifício, ou quase sacrifício, foi uma evidência daquilo que estava dentro do seu coração. E por fim, a última ilustração é Raabe, que também ao abrigar os espias estava evidenciando a fé que ela demonstrou no Deus Todo-Poderoso. E ela fala dessa fé, ela diz assim, olha, nós estamos percebendo, e eu percebi que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E como é que e o que isso gerou nela? Ela abrigou os espias e isso acabou fazendo dela uma mulher na linhagem do próprio Senhor Jesus. Olha só que coisa preciosa. Por causa da fé que ela tinha, obras foram geradas na sua vida. É isso que Tiago está dizendo. Não me venha falar de fé sem obras, não. Porque se você tem fé, por favor, demonstre as suas obras. É isso que aconteceu com as pessoas aí, os personagens da palavra de Deus. Bom, qual é o significado daquilo que Tiago está querendo trazer com esse bloco, então? O que a gente pode tirar de conclusões daí? Em primeiro lugar, as obras não produzem a fé. A fé, sim, produz obras. E essas obras vão confirmar a fé que a gente tem dentro do coração. O contraste aqui é entre fé sem obras e obras sem fé, e não entre fé e obras. Não está disputando aqui o que é mais importante, fé e obras, mas a discussão de uma fé sem obras e de obras sem fé. Esse aí é o contraste que a gente tem que ver. A questão não é uma opção entre fé e obras, mas sim entre uma fé viva e uma fé morta. Então essa que é a questão. A questão não é se eu vou optar entre uma e outra, mas é se eu tenho uma fé viva que produz obras ou não. Então Tiago nunca afirma que as obras podem salvar, mas sim que uma fé genuína e viva vai sempre redundar em boas obras. É disso que ele está falando. Bom, e por fim, esse quadro vai nos ajudar a entender um pouquinho essa comparação do ensino de Paulo e de Tiago, para a gente entender que eles estão, na verdade, muito bem alinhados, como eu falei no início. E aí vamos olhar aqui, essa coluna de Paulo e uma coluna para o ensino de Tiago. O que Paulo rejeita é a ideia de obras sem fé. Só as obras não podem nos salvar. Já Tiago, ele vai rejeitar uma fé sem obras. É disso que Tiago está dizendo. Paulo nega a eficácia das obras antes da conversão. Ou seja, não adianta nada eu ter obras se eu não entreguei minha vida para Jesus. Já Tiago vai apelar para a necessidade da gente ter obras depois da conversão. Se eu entreguei minha vida para Jesus, eu preciso ter obras que vão gerar glória para o nome do Senhor Jesus. Paulo declara como alguém é justificado. Ele é justificado pela fé. Tiago já vai enfatizar
como alguém deve viver depois de justificado. Essa que é a ideia dele. Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão. Então, nós somos feitos retos pela fé em Jesus Cristo. Isso é declarado pela fé. Já Tiago vai falar da demonstração da nossa retidão. Ou seja, se eu sou reto diante do Senhor, eu devo demonstrar essa retidão de uma forma prática na minha vida. Para Paulo, Abraão foi justificado porque creu em Deus. Para Tiago, ele vai enfatizar que Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus. E aí a gente vai entender que fé, o crer, e obedecer são duas coisas que caminham lado a lado. Não tem como a gente separar essas duas coisas de modo algum. Por fim, a conclusão que a gente chega nessa epístola de Tiago é que ele estava preocupado mais com a questão da prática correta, que a gente chama de ortopraxia, do que necessariamente com a ortodoxia ou a doutrina correta. Parece que eles não tinham muito problema em relação a crer, eles estavam com mais dificuldade no fazer, e ele está chamando a atenção e sendo duro na forma como ele enfatiza a questão das obras como evidência da fé. E isso é importante para nós hoje ainda, sempre será, porque às vezes nós somos rápidos para falarmos que cremos e lentos para agirmos de acordo com a nossa fé. Então, esse ensino de Tiago, ele é muito atual e nós precisamos ficar muito atentos hoje em dia para aquilo que a gente diz crer e aquilo que a gente costuma fazer. Então, fico alerta, que a palavra de Deus possa gerar em nós capacidade e vontade cada vez maior de viver o Evangelho acima de tudo. Que Jesus te abençoe ricamente e até a próxima aula.